E aí, nono ano, bom dia, tudo bem com vocês? Tô chegando para mais uma aula aqui, deixa eu acender aqui, eu tenho uma luzinha aqui, ó, para dar uma clareada. Aí, tô chegando para mais uma aula, mais uma semana. E aí, como vocês estão? Todo mundo em casa, todo mundo bem? Galerinha, foram bem de prova? Tiveram dificuldade e tal? Se tiver alguma dúvida, me manda um zap lá pra gente conversar, tá bom? Gente, nós vamos começar a falar do continente asiático, tá? Esses próximos 3 blocos nós vamos falar da Ásia, tá? O primeiro bloco ele é uma introdução, vai falar como que eles dividiram a Ásia para a gente entender. Vocês vão ver que eles dividiram a Ásia em cinco regiões, tá? Depois vem um segundo bloco, vai falar um pouquinho da população, e o terceiro bloco vai falar um pouquinho do Oriente Médio. Até o final de julho nós vamos ficar vendo a Ásia, beleza? Então, bem ligadinhos aí, pega o livro, pega o caderno, pega o marca-texto que nós vamos começar a aula. Enquanto isso, roda a nossa música. Essa vinheta é maravilhosa, né? Meu Deus do céu. Galera, vamos lá. Cadê minha apostila? Era pra estar aqui, deixei ela abertinha. Bom, vamos. O negócio é o seguinte, povo. Vamos ver aqui o continente asiático. Ásia, regionalização e aspectos naturais. Gente, esse continente é bem complicado porque a gente conhece pouco, né? Ele é um continente distante de nós aqui, né? Você hoje se ouve falar até um pouco mais, né, da China, da Coreia, mas é um continente bem distante da nossa realidade, tá? Então a gente tem que ficar bem ligadinho aí que são muitas informações, é um continente muito grande. Vocês vão ver que é uma extensão territorial muito grande, tem várias coisas nessa extensão territorial, vai da área de deserto, área de neve, área de floresta em relação ao clima, né? E populações também totalmente diferentes, totalmente variadas, vai do islamismo a populações chinesas, gente, a culturas milenares, então bastante atenção aí que é um tema bem complicado, esse bimestre é bem complicadinho, hein? Então tem que ficar meio ligado aí, tá bom? Mas é uma matéria gostosa, eu gosto dessa matéria aqui. Vamos passando aqui, ó. 348 a gente está começando. Pessoal, tem uma coisa importante para falar para vocês, tá? Sei que vocês estão em casa, sei que vocês estão aí de quarentena, mas não tem como estudar você aí deitado na sua cama assistindo o vídeo, tá? Infelizmente você não vai conseguir aprender nada, é preciso um pouco de dedicação. Do mesmo jeito que eu me dedico, que eu chego aqui, que eu tenho que gravar o vídeo, que eu me organizo, coloco aqui, né, meu avental, eu venho aqui, marco, vocês vão ver que eu já marquei o texto antes para não ficar marcando aqui na hora da explanação para vocês, tá? Vocês também precisam de um pouco de dedicação. Tem que pegar o livro, tem que sentar numa mesa, ligar lá seu computador, botar o seu celular lá, pegar o livro, pegar seus marca-textos lá, entendeu? Cadê? Tá aqui. Pegar os seus marca-textos, marcar bonitinho, fazer anotações no caderno para você poder aprender alguma coisa, tá? É fundamental isso, senão você vai o conhecimento você vai deixar ele para trás, certo? Então pega lá o material, deixa bonitinho, se dedica, senão você não vai aprender, certo? Bom, vamos falar então aqui da China, tá? Da China não, da Ásia, tá? Que tem a China no meio, né? Ele fala aqui, ele começa a falar algumas coisas, mas o texto começa aqui, certo? Gente, a Ásia, o continente asiático, tá? Ele representa a porção leste de um bloco chamado Eurásia. Então tem um bloco de terras emersas aqui no planeta, tá? Que já se formou há milhares de anos, foi até matéria nossa do ano passado, lembra da Eurásia? Tá? Esse bloco de terras ele foi dividido em duas partes, uma parte Europa e uma parte Ásia, tá? A Europa é uma parte bem pequenininha ali, vocês já conhecem, a gente já até viu também o ano passado, e agora nós vamos ver a Europa esse ano também, tá? Nós vamos ver a Europa esse ano. Mas agora a gente vai começar a ver a Ásia, o bloco maior de terras, tá bom? Então eles vão falando o seguinte, o autor do texto começa falando o seguinte, que esse bloco ele representa 44 milhões de quilômetros quadrados, tá? E a Ásia apresenta uma superfície equivalente a 1/3 das terras emersas do planeta. Então, se a gente pegar as terras do planeta e dividir por 3,
uma parte é a Ásia, tá? Para vocês terem ideia do tamanho desse continente, né? Então ele é um continente muito grande. Só que do mesmo jeito que é um continente muito grande, ele tem fatores complicados. Fatores complicadíssimos, mas a gente vai vendo isso daí ao longo do tempo. Vocês vão ver que tem uma parte desse continente que é gelada, a parte da Sibéria. Então tem uma parte que você não consegue plantar porque é frio. Tem uma parte que é deserto e tem uma parte que é montanhosa. Então, apesar de ser. E tem uma parte que é super ocupada por uma população. Então o que vai acontecer? A região para você fazer um plantio, para você ter plantações, ela é muito pequena. Isso gera grandes problemas para esses caras, tá? Olha lá. A Ásia apresenta uma grande variedade de ambientes e países e características culturais e socioeconômicas distintas. Para facilitar a compreensão dos principais aspectos desse continente, dividimos em 5 regiões. Então os caras vão rachar lá em 5 para você mais ou menos entender um pouco o que acontece, certo? Então quais são essas 5? Lembra das regiões do Brasil? Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul? Aqui é mais ou menos a mesma coisa, tá? Então eles dividiram aqui, ó, Oriente Médio, que é a parte mais desértica, que é a parte que a gente vai falar também depois um pouquinho. Ásia Central e Setentrional, essa é a parte que pega a Rússia, tá? Sul da Ásia, que a gente vai ter o principal aqui, a Índia. Leste asiático, que o principal é a China, e tem também aqui, ó, a Península da Coreia. Gente, o texto vai usar muito uma palavra, península, tá? Vocês lembram o conceito de península? Península é uma região cercada de água por 3 lados. Ele é muito parecido com o conceito de ilha. O conceito de ilha é como região cercada de água por todos os lados. É uma porção de terra cercada de água por todos os lados. A península, ela é uma região cercada de água por 3 lados. Então, aqui a gente tem uma península, a Península da Coreia, tá? Aqui, ó, a gente também tem uma outra península, certo? Aqui a gente vai ter uma outra península, tá? A Indochinesa, Península Indochinesa, conhecida como Indochina, tá? Então, é importante a gente ter esse conceito de península, belezinha? Então tá bom. Aí nós vamos estudar então esses cinco blocos, ele fala, né? Vai falar um pouco desses 5 blocos. E o Oriente Médio, ele fala o seguinte, o texto, que o Oriente Médio vai ser abordado no capítulo 5. Então, esse bloco, tá? Esse bimestre, nós não temos 2 capítulos, nós temos 3, tá? Então nós vamos ter esse primeiro capítulo essa semana aqui. A gente vai trabalhar esse primeiro capítulo nessa semana e na próxima. Aí eu vou parar, dar umas atividades para vocês, dar algumas coisas para nota. Nós aí já vamos voltar, pegar o outro capítulo, o 4, e depois nós já vamos fazer um plus, um pequenininho do Oriente Médio pra gente já terminar ele também. Então, tem que ficar bastante ligado aí, tá? Nós vamos ter uma sequência de vídeos forte aí nas próximas aulas. Pelo menos uns 5 vídeos a gente vai ter. Bom, chegando aqui na sequência, ele vai começar a falar aqui do sul da Ásia. Sul da Ásia, região aqui, ó, da Índia, tá? China, da Índia, certo? Então o que ele fala do sul da Ásia? É uma massa de terra isolada por grandes cadeias de montanhas. A sua população numerosa e a posição estratégica entre o Oriente Médio e a China tornam a região uma das mais importantes na atualidade. Daqui a pouco nós vamos ver, não sei se hoje ou no próximo vídeo, tá? Porque se esse vídeo começar a ficar muito grande, eu vou dividir ele em 2, beleza? Para a próxima aula ter outro videozinho. Mas é o seguinte, ó. Aqui, ó, nós vamos ter uma cadeia de montanhas, tá? Nós vamos ter a cadeia de montanhas do Tibete, certo? Por quê? Porque nós temos o encontro de 2 placas tectônicas aqui, mas nós vamos falar isso mais para frente. Então, essa região aqui, ela é uma região que ela liga o Oriente Médio à China. Então ela é uma região estratégica importante, porque todo o petróleo, tudo vai passar por aqui, certo? Vai passar pela Ásia, pela Índia, tá? Então ela é uma região de ligação do continente. Então ele fala que ela é muito importante. O sudeste da Ásia. O sudeste da Ásia engloba a Península Indochinesa, que eu já mostrei lá para vocês. E é uma quantidade de ilhas. A região concentra estreito de grande importância geopolítica.
por onde trafegam os navios cargueiros, transportando mercadorias entre o Oceano Pacífico e a Ásia e o resto do mundo. Então, olha só, essa região aqui, ó, é essa região que a gente está vendo aqui, ó. Esse é o Sudeste Asiático. O que são estreitos, galera? Estreito é essa parte aqui, ó, é uma parte do mar aqui, ó, tá? Por onde você tem os navios trafegando, ó. Então, o navio ele vem aqui e ele consegue, tá, trafegar aqui nessas regiões, beleza? Então aqui, ó, é o Sudeste Asiático. Essa região, ela pega o quê? Ela pega a península aqui, ó, e ela tem uma porção de ilhas, tá? Ela tem uma porção de ilhas aqui. Essa região, depois a gente vai ver um pouco do clima, a linha do Equador, ela corta essa região. Esse mapa, ele tem uma visão diferente, né? Ele tá pegando lá a parte de cima, ó, tá? Mas aqui, ó, a gente já vai estar na linha do Equador aqui, ó. Tem que ficar ligado que esse mapa tem ele traz uma abordagem diferente pra gente. Leste da Ásia, tá? O leste da Ásia hoje é uma das regiões mais importantes. Por quê? Porque ela pega a China. A China é o país que é o primeiro país com a maior extensão territorial do mundo, certo? Depois, ela pega ali a Coreia e o Japão. Tá? A Península da Coreia e o arquipélago do Japão. Não sei se vocês sabem, espero que já saibam. O Japão é uma quantidade de ilhas. O Japão é formado por ilhas. Tá? O Japão tá aqui, galera. Ó. Esse é o nosso Japão. Depois vocês olham no mapa de vocês aí, tá bom? Então é uma grande quantidade de ilhas aí. Além disso, povo, nós vamos ter a Ásia Setentrional. Tá? Ela vai englobar o quê? Ela vai englobar aqui, ó, ela pega a porção leste-oeste. Essa região passou por mudanças significativas no século XX, desde a Revolução Russa em 1917. Essa região, gente, vai pegar a região russa, tá? Vai pegar lá em cima a parte da Rússia, tá bom? E aí o Oriente Médio, para terminar, né? Ele vai se destacar pela importância das três grandes religiões, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, assim como as amplas reservas de petróleo e gás natural. Essa região, vou voltar lá no mapa só para mostrar para vocês, ó, aqui é a região da Rússia. Gente, percebe que a região da Rússia aqui, ó, nós vamos pegar aqui, ó, tem uma parte dela aqui, ó, no círculo polar, ó. Toda essa parte aqui, ó, é gelo. Certo? Toda essa parte aí é gelo. Então, praticamente a produção de alimentos fica isolada. E o Oriente Médio, tá? Grande parte do Oriente Médio é deserto, por causa das altas temperaturas e da seca. Então aqui a gente vai ter desertos enormes, tá? Mas o Oriente Médio é importante por um motivo, mundialmente falando. É a maior região produtora de petróleo do mundo. Então, estrategicamente ali, a Arábia Saudita, os países do Oriente Médio, eles vão ser muito importantes na questão do abastecimento da energia, na questão do petróleo, tá? Então aí basicamente são as 5 regiões da Ásia, tá? Lembrem-se da Índia, da China, da Rússia, Oriente Médio e o Sudeste Asiático, que financeiramente aí a grande importância são as navegações, tal, vocês vão ver que financeiramente são países pequenos, menos importantes, tá bom? Então essas são as 5 regiões aí da Ásia. Vai falar um pouquinho agora, o texto vai falar dos aspectos naturais. E aí vocês vão ver que aí que vem o pepino dos aspectos naturais, né? Que a região ela vai tendo aspectos muito diferentes, beleza? Então vamos entender aí essa região dos aspectos naturais. Olha só. O continente asiático se liga à Europa por uma grande faixa de terra e à África pelo Istmo de Suez. Seus limites a leste são o Oceano Pacífico e ao sul o Oceano Índico. Ao norte o Oceano Glacial e ao oeste os Montes Urais, a Cordilheira do Cáucaso e os mares Cáspio, Negro, Mediterrâneo, o Canal de Suez e o Mar Vermelho. A Ásia engloba ainda o arquipélago e as ilhas oceânicas, localizadas sobretudo nas regiões leste e sudeste do continente. Isso aí é uma introduçãozinha que ele está dando para nós. Mas olha só, 4 grandes questões naturais da Ásia que o texto vai colocar para nós. Já a primeira questão natural que ele vai colocar, o Oriente Médio. Então o que ele está falando do Oriente Médio aqui? Ó? Eu já até deixei grifado praticamente tudo, né? Porque ele fala aqui, ó,
O clima é quente no verão e ameno no inverno. Ou seja, ele é muito quente no verão e no inverno ele não é muito frio, tá? Então ele é quente no verão e normal, assim, no inverno ele é um clima que ele não esfria muito. Ele é ameno, não chega aquelas temperaturas fortes, tá? Marcado pela aridez atmosférica. Aridez, galera, a palavra árido significa seco, tá? Então ele é marcado pela secura da atmosfera. Mas vamos usar o termo correto, né? Pela aridez da atmosfera. E pela escassez de chuva. Então é uma região de pouca chuva, tá? Formação de vastos desertos, uma vez que a baixa disponibilidade da água desfavorece o desenvolvimento de formações vegetais. Então olha lá a paisagem, ó. Esse aqui é o deserto da Jordânia, certo? Já é a primeira coisa. Então, uma região do continente tem deserto. E aí o continente ele chega a ser tão grande, e aí nós vamos ver aqui, ó. Esse aqui ele vai falar do Planalto do Tibete. O Planalto do Tibete, galera, é uma região, a gente vai ver no próximo vídeo, tá? Eu acho que eu vou ter que gravar um outro vídeo para vocês ainda. O Planalto do Tibete é uma região montanhosa. É uma região montanhosa. E essa região é o que? Ele é o encontro de duas placas tectônicas. A placa asiática com a China, que teria se descolado lá na parte de baixo da África e está se chocando. Essas duas placas, elas ainda estão em constante choque, em constante movimento. Então ela está formando a maior cadeia de montanhas do mundo. Nós vamos ver isso, tá bom? Eu estou adiantando para vocês entenderem o que é o Planalto do Tibete. O Planalto do Tibete ocupa parte significativa do leste da Ásia. A altitude média se aproxima de 5.000 metros de altitude. Gente, só para vocês terem uma ideia. Ah, e o Planalto, depois a gente vai ver também no próximo vídeo, que é uma região grande, não é uma região pequenininha não. Tá? Não pensa, o Planalto do Tibete é do tamanho do Pico do Jaraguá, do tamanho da Serra da Cantareira. Não é não. Tá? Só para vocês terem uma ideia, deixa eu falar para vocês. A Serra da Cantareira e o Pico do Jaraguá são os pontos mais altos de São Paulo. Eles têm 1.200 metros de altitude se eu contar lá do mar. Então eu tenho que vir do mar, subir a Serra do Mar, chegar no Planalto de São Paulo e subir para você chegar no pico, 1.200 metros de altitude. Certo? Nós tivemos lá, o ano passado vocês viram a altura. E aí, esses são os pontos mais altos, 1.200 metros. Aqui nós estamos falando de 5.000, quase 5 vezes, 4 vezes maior, tá? Mais alto o Planalto do Tibete. Então, é uma região que acontece? Olha só o que o texto fala. O ar rarefeito e o clima marcado pelas baixas temperaturas e ventos fortes tornam difícil a sobrevivência de plantas e animais. Gente, se não tem planta e animal, imagina a sobrevivência humana. Tá? Então já são duas regiões aí, ó, um deserto e uma região fria. Tá? Gente, ele fala também que não tem neve, tem poucas neves. Por que tem pouca neve nessa região? Por causa da pouca quantidade de água, pouca quantidade de chuva. Tá? Então, ó, são baixos os índices de precipitação. Então, pouca chuva. E aí essa região tem pouca neve. Tá? Mais pra frente a gente vai entender um pouquinho do Planalto do Tibete. Aí vem outra região. A fria e ensolarada Sibéria. Lembra que eu mostrei lá no começo da aula a Rússia? Ó, região da Rússia localizada no norte da Ásia. As médias de temperaturas diárias no inverno chegam a menos 50 graus em determinadas localidades, levando ao acúmulo de neve. Então, galera, essa região da Sibéria, frio absoluto, tá? Tem uma coisa importante nessa região. Professor, então não serve para nada a Sibéria? Os russos estão descobrindo grandes quantidades de petróleo aí nessa região agora. Então a Rússia hoje é uma das maiores produtoras de petróleo e minérios graças a essa região. Só tem um problema. Para explorar esse petróleo e esses minerais, a gente tem que enfrentar o frio, tá? Então os russos, eles têm dificuldades, mas hoje com a tecnologia avançada, eles estão conseguindo aí explorar essa região e tirar as riquezas naturais e minerais aí na maior quantidade possível, certo? Então essa é a região da Sibéria. Aí nós vamos para uma próxima região, tá? Em partes da Índia, Bangladesh, verificamos índices de precipitação mais elevados do planeta. Nos montes Kashi e no estado indiano de Meghalaya.
As chuvas são abundantes durante o verão e contribuem para a formação de florestas exuberantes. Galera, essa região é aquela região que eu mostrei para vocês que ela está perto ali da região equatorial. Essa região que está perto da linha do Equador, ela é bem parecida aqui com o Brasil, tá? Ela é bem parecida com a nossa região, porque nós também estamos aqui, a Amazônia nossa aqui está bem próximo da linha do Equador. Nós temos uma floresta aqui, uma floresta praticamente equatorial, tá? Então essa região, você pode ver aí, ó, a imagem lembra um pouco a floresta amazônica, tá? Por quê? Porque se a gente olhar na região do globo, é toda uma região que está sendo cortada pela linha do Equador. E essa região, a quantidade de chuvas é mais ou menos parecida, tá bom? Então esse é um outro fator exuberante. Galera, eu vou parar esse vídeo aqui e vou mandar um próximo vídeo na próxima aula para vocês, tá bom? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Marquem o texto bonitinho, se organizem aí, deixa legalzinho. Tem algumas perguntinhas aqui do lado, tá? Eu tinha feito algumas perguntas na primeira aula pro nono B, vou repetir essas perguntas pro nono A e já vou colocar outras perguntas para vocês, beleza? Então tem algumas perguntinhas para vocês me responderem aí, pra gente terminar essa aula de hoje, tá? Marquem bonitinho aí no livro, deixa tudo organizadinho. Na próxima aula a gente vai começar a falar, ó, eu não vou falar muito, porque senão fica muito conteúdo para essa aula. E aí na próxima aula eu não tenho o que falar para vocês, tá? Então agora nós vamos falar na próxima aula do relevo e da hidrografia, mas eu quero um ponto especial para ele, beleza? Até a próxima aula, um abração para vocês, fiquem com Deus. Deixa eu desligar aqui. E aí, nono ano, bom dia, tudo bem com vocês? Tô chegando para mais uma aula aqui, deixa eu acender aqui, eu tenho uma luzinha aqui, ó, para dar uma clareada. Aí, tô chegando para mais uma aula, mais uma semana. E aí, como vocês estão? Todo mundo em casa, todo mundo bem? Galerinha, foram bem de prova? Tiveram dificuldade e tal? Se tiver alguma dúvida, me manda um zap lá pra gente conversar, tá bom? Gente, nós vamos começar a falar do continente asiático, tá? Esses próximos 3 blocos nós vamos falar da Ásia, tá? O primeiro bloco ele é uma introdução, vai falar como que eles dividiram a Ásia pra gente entender. Vocês vão ver que eles dividiram a Ásia em 5 regiões, tá? Depois vem um segundo bloco, vai falar um pouquinho da população, e o terceiro bloco vai falar um pouquinho do Oriente Médio. Até o final de julho, nós vamos ficar vendo a Ásia, beleza? Então, bem ligadinhos aí, pega o livro, pega o caderno, pega o marca-texto, que nós vamos começar a aula. Enquanto isso, roda a nossa música. Essa vinheta é maravilhosa, né? Meu Deus do céu. Galera, vamos lá. Cadê minha apostila? Era pra estar aqui, deixei ela abertinha. Bom, vamos. O negócio é o seguinte, povo. Vamos ver aqui o continente asiático. Ásia, regionalização e aspectos naturais. Gente, esse continente é bem complicado porque a gente conhece pouco, né? Ele é um continente distante de nós aqui, né? Hoje se ouve falar até um pouco mais, né, da China, da Coreia, mas é um continente bem distante da nossa realidade, tá? Então a gente tem que ficar bem ligadinho aí, que são muitas informações, é um continente muito grande. Vocês vão ver que é uma extensão territorial muito grande, tem várias coisas nessa extensão territorial, vai da área de deserto, a área de neve, a área de floresta, em relação ao clima, né? E populações também totalmente diferentes, totalmente variadas, vai do islamismo a populações chinesas, gente, a culturas milenares, então bastante atenção aí que é um tema bem complicado, esse bimestre é bem complicadinho, hein? Então tem que ficar meio ligado aí, tá bom? Mas é uma matéria gostosa, eu gosto dessa matéria aqui, vamos passando aqui, ó, 348 a gente tá começando, pessoal, tem uma coisa importante para falar para vocês, tá? Sei que vocês estão em casa, sei que vocês estão aí de quarentena, mas não tem como estudar você aí deitado na sua cama assistindo o vídeo, tá? Infelizmente você não vai conseguir aprender nada, é preciso um pouco de dedicação. Do mesmo jeito que eu me dedico, que eu chego aqui, que eu tenho que gravar o vídeo, que eu me organizo, coloco aqui, né, meu avental, eu venho aqui, marco, vocês vão ver que eu já marquei o texto antes para não ficar marcando aqui na hora da explanação para vocês, tá? Vocês também precisam de um pouco de dedicação. Tem que pegar o livro, tem que sentar numa mesa,
ligar lá seu computador, botar o seu celular lá, pegar o livro, pegar seus marca-textos lá, entendeu? Cadê? Tá aqui. Pegar os seus marca-textos, marcar bonitinho, fazer anotações no caderno para você poder aprender alguma coisa, tá? É fundamental isso, senão o conhecimento, você vai deixar ele para trás, certo? Então, pega lá o material, deixa bonitinho, se dedica, senão você não vai aprender, certo? Bom, vamos falar então aqui da China, tá? Da China não, da Ásia, tá? Que tem a China no meio, né? Ele fala aqui, ele começa a falar algumas coisas, mas o texto começa aqui, certo? Gente, a Ásia, o continente asiático, tá? Ele representa a porção leste de um bloco chamado Eurásia. Então tem um bloco de terras emersas aqui no planeta, tá? Que já se formou há milhares de anos, foi até matéria nossa do ano passado, lembra da Eurásia? Tá? Esse bloco de terras, ele foi dividido em duas partes. Uma parte Europa e uma parte Ásia, tá? A Europa é uma parte bem pequenininha ali, vocês já conhecem, a gente já até viu também o ano passado, e agora nós vamos ver a Europa esse ano também, tá? Nós vamos ver a Europa esse ano. Mas agora a gente vai começar a ver a Ásia, o bloco maior de terras, tá bom? Então eles vão falando o seguinte, o autor do texto começa falando o seguinte, que esse bloco, ele representa 44 milhões de quilômetros quadrados, tá? E a Ásia apresenta uma superfície equivalente a 1/3 das terras emersas do planeta. Então se a gente pegar as terras do planeta e dividir por 3, uma parte é a Ásia, tá? Para vocês terem ideia do tamanho desse continente, né? Então ele é um continente muito grande. Só que do mesmo jeito que é um continente muito grande, ele tem fatores complicados. Fatores complicadíssimos, mas a gente vai vendo isso daí ao longo do tempo. Vocês vão ver que tem uma parte desse continente que é gelada, a parte da Sibéria. Então tem uma parte que você não consegue plantar porque é frio. Tem uma parte que é deserto e tem uma parte que é montanhosa. Então, apesar de ser... E tem uma parte que é super ocupada por uma população. Então o que vai acontecer? A região para você fazer um plantio, para você ter plantações, ela é muito pequena. Isso gera grandes problemas para esses caras, tá? Olha lá. A Ásia apresenta uma grande variedade de ambientes e países e características culturais e socioeconômicas distintas. Para facilitar a compreensão dos principais aspectos desse continente, dividimos em 5 regiões. Então os caras vão rachar lá em 5 para você mais ou menos entender um pouco o que acontece, certo? Então quais são essas 5? Lembra das regiões do Brasil? Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul? Aqui é mais ou menos a mesma coisa, tá? Então eles dividiram aqui, ó, Oriente Médio, que é a parte mais desértica, que é a parte que a gente vai falar também depois um pouquinho. Ásia Central e Setentrional, essa é a parte que pega a Rússia, tá? Sul da Ásia, que a gente vai ter o principal aqui, a Índia. Leste asiático, que o principal é a China, e tem também aqui, ó, a Península da Coreia. Gente, o texto vai usar muito uma palavra, península, tá? Vocês lembram o conceito de península? Península é uma região cercada de água por 3 lados. Ele é muito parecido com o conceito de ilha. O conceito de ilha é como? Região cercada de água por todos os lados. É uma porção de terra cercada de água por todos os lados. A península, ela é uma região cercada de água por 3 lados. Então, aqui a gente tem uma península, a Península da Coreia, tá? Aqui, ó, a gente também tem uma outra península, certo? Aqui a gente vai ter uma outra península, tá? A Indochinesa, Península Indochinesa, conhecida como Indochina, tá? Então, é importante a gente ter esse conceito de península, belezinha? Então tá bom. Aí nós vamos estudar então esses cinco blocos, ele fala, né? Vai falar um pouco desses 5 blocos. E o Oriente Médio, ele fala o seguinte, o texto, que o Oriente Médio vai ser abordado no capítulo 5. Então, esse bloco, tá? Esse bimestre, nós não temos 2 capítulos, nós temos 3, tá? Então nós vamos ter esse primeiro capítulo essa semana aqui,
A gente vai trabalhar esse primeiro capítulo nessa semana e na próxima. Aí eu vou parar, dar umas atividades para vocês, dar algumas coisas para nota. Nós aí já vamos voltar, pegar o outro capítulo, o 4, e depois nós já vamos fazer um plus, um pequenininho do Oriente Médio pra gente já terminar ele também. Então, tem que ficar bastante ligado aí, tá? Nós vamos ter uma sequência de vídeos forte aí nas próximas aulas. Pelo menos uns 5 vídeos a gente vai ter. Bom, chegando aqui na sequência. Ele vai começar a falar aqui do sul da Ásia. Sul da Ásia. Região aqui, ó, da Índia. Da China. Da Índia. Certo? Então o que ele fala do sul da Ásia? É uma massa de terra isolada por grandes cadeias de montanhas. A sua população numerosa e a posição estratégica entre o Oriente Médio e a China tornam a região uma das mais importantes na atualidade. Daqui a pouco nós vamos ver, não sei se hoje ou no próximo vídeo, tá? Porque se esse vídeo começar a ficar muito grande, eu vou dividir ele em 2, beleza? Para a próxima aula ter outro videozinho. Mas é o seguinte, ó. Aqui, ó, nós vamos ter uma cadeia de montanhas, tá? Nós vamos ter a cadeia de montanhas do Tibete, certo? Por quê? Porque nós temos o encontro de 2 placas tectônicas aqui, mas nós vamos falar isso mais para frente. Então, essa região aqui, ela é uma região que ela liga o Oriente Médio à China. Então ela é uma região estratégica, importante, porque todo o petróleo, tudo vai passar por aqui, certo? Vai passar pela Ásia, pela Índia, tá? Então ela é uma região de ligação do continente. Então ele fala que ela é muito importante. O sudeste da Ásia. O sudeste da Ásia engloba a Península Indochinesa, que eu já mostrei lá para vocês. E é uma quantidade de ilhas. A região concentra estreito de grande importância geopolítica, por onde trafegam os navios cargueiros, transportando mercadorias entre o Oceano Pacífico e a Ásia e o resto do mundo. Então, olha só, essa região aqui, ó, é essa região que a gente está vendo aqui, ó. Esse é o Sudeste Asiático. O que são estreitos, galera? Estreito é essa parte aqui, ó, é uma parte do mar aqui, ó, tá? Por onde você tem os navios trafegando, ó. Então, o navio ele vem aqui e ele consegue, tá? Trafegar aqui nessas regiões, beleza? Então aqui, ó, é o Sudeste Asiático. Essa região, ela pega o quê? Ela pega a península aqui, ó, e ela tem uma porção de ilhas, tá? Ela tem uma porção de ilhas aqui. Essa região, depois a gente vai ver um pouco do clima, a linha do Equador, ela corta essa região. Esse mapa, ele tem uma visão diferente, né? Ele tá pegando lá a parte de cima, ó, tá? Mas aqui, ó, a gente já vai estar na linha do Equador aqui, ó. Tem que ficar ligado que esse mapa ele traz uma abordagem diferente pra gente. Leste da Ásia, tá? O leste da Ásia hoje é uma das regiões mais importantes. Por quê? Porque ela pega a China. A China é o país com país com a maior extensão territorial do mundo, certo? Depois, ela pega ali a Coreia e o Japão. Tá? A Península da Coreia e o arquipélago do Japão. Não sei se vocês sabem, espero que já saibam. O Japão é uma quantidade de ilhas. O Japão é formado por ilhas. Tá? O Japão tá aqui, galera. Ó. Esse é o nosso Japão. Depois vocês olham no mapa de vocês aí, tá bom? Então é uma grande quantidade de ilhas aí. Além disso, povo, nós vamos ter a Ásia Setentrional. Tá? Ela vai englobar o quê? Ela vai englobar aqui, ó, ela pega a porção leste-oeste. Essa região passou por mudanças significativas no século XX, desde a Revolução Russa em 1917. Essa região, gente, vai pegar a região russa, tá? Vai pegar lá em cima a parte da Rússia, tá bom? E aí o Oriente Médio, para terminar, né? Ele vai se destacar pela importância das 3 grandes religiões, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, assim como as amplas reservas de petróleo e gás natural. Essa região, vou voltar lá no mapa só para mostrar para vocês, ó, aqui é a região da Rússia. Gente, percebe que a região da Rússia aqui, ó, nós vamos pegar aqui, ó, tem uma parte dela aqui, ó, no círculo polar, ó. Toda essa parte aqui, ó, é gelo. Certo? Toda essa parte aí é gelo. Então, praticamente a produção de alimentos fica isolada. E o Oriente Médio, tá? Grande parte do Oriente Médio é deserto, por causa das altas temperaturas e da seca. Então aqui a gente vai ter desertos enormes, tá?
Mas o Oriente Médio ele é importante por um motivo, mundialmente falando. É a maior região produtora de petróleo do mundo. Então, estrategicamente ali, a Arábia Saudita, os países do Oriente Médio, eles vão ser muito importantes na questão do abastecimento da energia, na questão do petróleo, tá? Então aí basicamente são as 5 regiões da Ásia, tá? Lembrem-se da Índia, da China, da Rússia, Oriente Médio e o Sudeste Asiático, que financeiramente aí a grande importância são as navegações, tal. Vocês vão ver que financeiramente são países pequenos, menos importantes, tá bom? Então essas são as 5 regiões aí da Ásia. Vai falar um pouquinho agora, o texto vai falar dos aspectos naturais. E aí vocês vão ver que aí que vem o pepino dos aspectos naturais, né? Que a região ela vai tendo aspectos muito diferentes, beleza? Então vamos entender aí essa região dos aspectos naturais. Olha só. O continente asiático se liga à Europa por uma grande faixa de terra e à África pelo Istmo de Suez. Seus limites a leste são o Oceano Pacífico e ao sul o Oceano Índico. Ao norte o Oceano Glacial e ao oeste os Montes Urais, a Cordilheira do Cáucaso e os mares Cáspio, Negro e Mediterrâneo, o Canal de Suez e o Mar Vermelho. A Ásia engloba ainda o arquipélago e as ilhas oceânicas, localizadas sobretudo nas regiões leste e sudeste do continente. Isso aí é uma introduçãozinha que ele está dando para nós. Mas olha só, 4 grandes questões naturais da Ásia que o texto vai colocar para nós. Já a primeira questão natural que ele vai colocar, o Oriente Médio. Então o que ele está falando do Oriente Médio aqui? Ó? Eu já até deixei grifado praticamente tudo, né? Porque ele fala aqui, ó, o clima é quente no verão e ameno no inverno. Ou seja, ele é muito quente no verão e no inverno ele não é muito frio, tá? Então ele é quente no verão e normal, assim, no inverno ele é um clima que ele não esfria muito. Ele é ameno, não chega aquelas temperaturas fortes, tá? Marcado pela aridez atmosférica. Aridez, galera, a palavra árido significa seco, tá? Então ele é marcado pela secura da atmosfera. Mas vamos usar o termo correto, né? Pela aridez da atmosfera. E pela escassez de chuva. Então é uma região de pouca chuva, tá? Formação de vastos desertos, uma vez que a baixa disponibilidade da água desfavorece o desenvolvimento de formações vegetais. Então olha lá a paisagem, ó. Esse aqui é o deserto da Jordânia, certo? Já é a primeira coisa. Então, uma região do continente tem deserto. E aí o continente ele chega a ser tão grande, e aí nós vamos ver aqui, ó. Esse aqui ele vai falar do Planalto do Tibete. O Planalto do Tibete, galera, é uma região, a gente vai ver no próximo vídeo, tá? Eu acho que eu vou ter que gravar um outro vídeo para vocês ainda. O Planalto do Tibete é uma região montanhosa. É uma região montanhosa. E essa região é o que? Ele é o encontro de 2 placas tectônicas. A placa asiática com a China, que teria se descolado lá na parte de baixo da África e está se chocando. Essas 2 placas, elas ainda estão em constante choque, em constante movimento. Então ela está formando a maior cadeia de montanhas do mundo. Nós vamos ver isso, tá bom? Eu estou adiantando para vocês entenderem o que é o Planalto do Tibete. O Planalto do Tibete ocupa parte significativa do leste da Ásia. A altitude média se aproxima de 5.000 metros de altitude. Gente, só para vocês terem uma ideia. Ah, e o Planalto, depois a gente vai ver também no próximo vídeo, que é uma região grande, não é uma região pequenininha não. Tá? Não pensa, o Planalto do Tibete é do tamanho do Pico do Jaraguá, do tamanho da Serra da Cantareira. Não é não, tá? Só para vocês terem uma ideia, deixa eu falar para vocês. A Serra da Cantareira e o Pico do Jaraguá são os pontos mais altos de São Paulo. Eles têm 1.200 metros de altitude se eu contar lá do mar. Então eu tenho que vir do mar, subir a Serra do Mar, chegar no Planalto de São Paulo e subir para você chegar no pico, 1.200 metros de altitude. Certo? Nós tivemos lá, o ano passado vocês viram a altura. E aí, esses são os pontos mais altos, 1.200 metros. Aqui nós estamos falando de 5.000, quase 5 vezes, 4 vezes maior, tá? Mais alto o Planalto do Tibete. Então, é uma região que acontece? Olha só o que o texto fala. O ar rarefeito e o clima marcado pelas baixas temperaturas e ventos fortes
tornam difícil a sobrevivência de plantas e animais. Gente, se não tem planta e animal, imagina a sobrevivência humana. Tá? Então já são duas regiões aí, ó, um deserto e uma região fria. Tá? Gente, ele fala também que não tem neve, tem poucas neves. Por que tem pouca neve nessa região? Por causa da pouca quantidade de água, pouca quantidade de chuva. Tá? Então, ó, são baixos os índices de precipitação. Então, pouca chuva. E aí essa região tem pouca neve. Tá? Mais pra frente a gente vai entender um pouquinho do Planalto do Tibete. Aí vem outra região, a fria e ensolarada Sibéria. Lembra que eu mostrei lá no começo da aula a Rússia? Ó, região da Rússia localizada no norte da Ásia. As médias de temperaturas diárias no inverno chegam a menos 50 graus em determinadas localidades, levando ao acúmulo de neve. Então, galera, essa região da Sibéria, frio absoluto, tá? Tem uma coisa importante nessa região. Professor, então não serve para nada a Sibéria? Os russos estão descobrindo grandes quantidades de petróleo aí nessa região agora. Então a Rússia hoje é uma das maiores produtoras de petróleo e minérios graças a essa região. Só tem um problema. Para explorar esse petróleo e esses minerais, a gente tem que enfrentar o frio. Tá? Então os russos eles têm dificuldades. Mas hoje, com a tecnologia avançada, eles estão conseguindo aí explorar essa região e tirar as riquezas naturais e minerais aí na maior quantidade possível, certo? Então essa é a região da Sibéria. Aí nós vamos para uma próxima região, tá? Em partes da Índia, Bangladesh, verificamos índices de precipitação mais elevados do planeta. Nos montes Kashi e no estado indiano de Meghalaya. As chuvas são abundantes durante o verão e contribuem para a formação de florestas exuberantes. Galera, essa região é aquela região que eu mostrei para vocês que ela está perto ali da região equatorial. Essa região que está perto da linha do Equador, ela é bem parecida aqui com o Brasil, tá? Ela é bem parecida com a nossa região, porque nós também estamos aqui, a Amazônia nossa aqui está bem próximo da linha do Equador. Nós temos uma floresta aqui, uma floresta praticamente equatorial, tá? Então essa região, você pode ver aí, ó, a imagem lembra um pouco a floresta amazônica, tá? Por quê? Porque se a gente olhar na região do globo, é toda uma região que está sendo cortada pela linha do Equador. E essa região, a quantidade de chuvas é mais ou menos parecida, tá bom? Então esse é um outro fator exuberante. Galera, eu vou parar esse vídeo aqui e vou mandar um próximo vídeo na próxima aula para vocês, tá bom? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Marquem o texto bonitinho, se organizem aí, deixa legalzinho. Tem algumas perguntinhas aqui do lado, tá? Eu tinha feito algumas perguntas na primeira aula para o nono B. Vou repetir essas perguntas para o nono A e já vou colocar outras perguntas para vocês, beleza? Então tem algumas perguntinhas para vocês me responderem aí, para a gente terminar essa aula de hoje, tá? Marquem bonitinho aí no livro, deixa tudo organizadinho. Na próxima aula a gente vai começar a falar, ó, eu não vou falar muito, porque senão fica muito conteúdo para essa aula. E aí na próxima aula eu não tenho o que falar para vocês, tá? Então agora nós vamos falar na próxima aula do relevo e da hidrografia, mas eu quero um ponto especial para ele, beleza? Até a próxima aula, um abração para vocês, fiquem com Deus. Deixa eu desligar aqui. E aí, nono ano, bom dia, tudo bem com vocês? Tô chegando para mais uma aula aqui, deixa eu acender aqui, eu tenho uma luzinha aqui para dar uma clareada. Aí, tô chegando para mais uma aula, mais uma semana. E aí, como vocês estão? Todo mundo em casa, todo mundo bem? Galerinha, foram bem de prova? Tiveram dificuldade e tal? Se tiver alguma dúvida, me manda um zap lá pra gente conversar, tá bom? Gente, nós vamos começar a falar do continente asiático, tá? Esses próximos 3 blocos nós vamos falar da Ásia, tá? O primeiro bloco ele é uma introdução, vai falar como que eles dividiram a Ásia pra gente entender. Vocês vão ver que eles dividiram a Ásia em 5 regiões, tá? Depois vem um segundo bloco, vai falar um pouquinho da população, e o terceiro bloco vai falar um pouquinho do Oriente Médio. Até o final de julho, nós vamos ficar vendo a Ásia, beleza? Então, bem ligadinhos aí, pega o livro, pega o caderno, pega o marca-texto, que nós vamos começar a aula. Enquanto isso, roda a nossa música. Essa vinheta é maravilhosa, né? Meu Deus do céu.
Galera, vamos lá. Ué, cadê minha apostila? Era pra estar aqui, deixei ela abertinha. Bom, vamos. O negócio é o seguinte, povo. Vamos ver aqui o continente asiático. Ásia, regionalização e aspectos naturais. Gente, esse continente é bem complicado porque a gente conhece pouco, né? Ele é um continente distante de nós aqui, né? Você hoje se ouve falar até um pouco mais, né, da China, da Coreia, mas é um continente bem distante da nossa realidade, tá? Então a gente tem que ficar bem ligadinho aí que são muitas informações, é um continente muito grande. Vocês vão ver que é uma extensão territorial muito grande, tem várias coisas nessa extensão territorial, vai da área de deserto, área de neve, área de floresta em relação ao clima, né? E populações também totalmente diferentes, totalmente variadas, vai do islamismo a populações chinesas, gente, a culturas milenares, então bastante atenção aí que é um tema bem complicado, esse bimestre é bem complicadinho, hein? Então tem que ficar meio ligado aí, tá bom? Mas é uma matéria gostosa, eu gosto dessa matéria aqui. Vamos passando aqui, ó. 348 a gente está começando. Pessoal, tem uma coisa importante para falar para vocês, tá? Sei que vocês estão em casa, sei que vocês estão aí de quarentena, mas não tem como estudar você aí deitado na sua cama assistindo o vídeo, tá? Infelizmente você não vai conseguir aprender nada. É preciso um pouco de dedicação. Do mesmo jeito que eu me dedico, que eu chego aqui, que eu tenho que gravar o vídeo, que eu me organizo, coloco aqui, né, meu avental, eu venho aqui, marco, vocês vão ver que eu já marquei o texto antes para não ficar marcando aqui na hora da explanação para vocês, tá? Vocês também precisam de um pouco de dedicação. Tem que pegar o livro, tem que sentar numa mesa, ligar lá seu computador, botar o seu celular lá, pegar o livro, pegar seus marca-textos lá, entendeu? Cadê? Tá aqui. Pegar os seus marca-textos, marcar bonitinho, fazer anotações no caderno para você poder aprender alguma coisa, tá? É fundamental isso, senão você vai o conhecimento você vai deixar ele para trás, certo? Então pega lá o material, deixa bonitinho, se dedica, senão você não vai aprender, certo? Bom, vamos falar então aqui da China, tá? Da China não, da Ásia, tá? Que tem a China no meio, né? Ele fala aqui, ele começa a falar algumas coisas, mas o texto começa aqui, certo? Gente, a Ásia, o continente asiático, tá? Ele representa a porção leste de um bloco chamado Eurásia. Então tem um bloco de terras emersas aqui no planeta, tá? Que já se formou há milhares de anos, foi até matéria nossa do ano passado, lembra da Eurásia? Tá? Esse bloco de terras, ele foi dividido em duas partes, uma parte Europa e uma parte Ásia, tá? A Europa é uma parte bem pequenininha ali, vocês já conhecem, a gente já até viu também o ano passado, e agora nós vamos ver a Europa esse ano também, tá? Nós vamos ver a Europa esse ano. Mas agora a gente vai começar a ver a Ásia, o bloco maior de terras, tá bom? Então eles vão falando o seguinte, o autor do texto começa falando o seguinte, que esse bloco, ele representa 44 milhões de quilômetros quadrados, tá? E a Ásia apresenta uma superfície equivalente a 1/3 das terras emersas do planeta. Então se a gente pegar as terras do planeta e dividir por 3, uma parte é a Ásia, tá? Para vocês terem ideia do tamanho desse continente, né? Então ele é um continente muito grande. Só que do mesmo jeito que é um continente muito grande, ele tem fatores complicados. Fatores complicadíssimos, mas a gente vai vendo isso daí ao longo do tempo. Vocês vão ver que tem uma parte desse continente que é gelada, a parte da Sibéria. Então tem uma parte que você não consegue plantar porque é frio. Tem uma parte que é deserto e tem uma parte que é montanhosa. Então, apesar de ser. E tem uma parte que é super ocupada por uma população. Então o que vai acontecer? A região para você fazer um plantio, para você ter plantações, ela é muito pequena. Isso gera grandes problemas para esses caras, tá? Olha lá. A Ásia apresenta uma grande variedade de ambientes e países e características culturais e socioeconômicas distintas. Para facilitar a compreensão dos principais aspectos desse continente, dividimos em 5 regiões. Então os caras vão rachar lá em 5 para você mais ou menos entender um pouco o que acontece, certo? Então quais são essas 5? Lembra das regiões do Brasil? Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul? Aqui é mais ou menos a mesma coisa, tá? Então eles dividiram aqui, ó, Oriente Médio, que é a parte mais desértica, que é a parte que a gente vai falar também depois um pouquinho.
Ásia Central e Setentrional, essa é a parte que pega a Rússia, tá? Sul da Ásia, que a gente vai ter o principal aqui, a Índia. Leste asiático, que o principal é a China, e tem também aqui, ó, a Península da Coreia. Gente, o texto vai usar muito uma palavra, península, tá? Vocês lembram o conceito de península? Península é uma região cercada de água por 3 lados. Ele é muito parecido com o conceito de ilha. O conceito de ilha é como? Região cercada de água por todos os lados. É uma porção de terra cercada de água por todos os lados. A península, ela é uma região cercada de água por 3 lados. Então, aqui a gente tem uma península, a Península da Coreia, tá? Aqui, ó, a gente também tem uma outra península, certo? Aqui a gente vai ter uma outra península, tá? A Indochinesa, Península Indochinesa, conhecida como Indochina, tá? Então, é importante a gente ter esse conceito de península, belezinha? Então tá bom. Aí nós vamos estudar então esses cinco blocos, ele fala, né? Vai falar um pouco desses 5 blocos. E o Oriente Médio, ele fala o seguinte, o texto, que o Oriente Médio vai ser abordado no capítulo 5. Então, esse bloco, tá? Esse bimestre, nós não temos 2 capítulos, nós temos 3, tá? Então nós vamos ter esse primeiro capítulo essa semana aqui. A gente vai trabalhar esse primeiro capítulo nessa semana e na próxima. Aí eu vou parar, dar umas atividades para vocês, dar algumas coisas para nota. Nós aí já vamos voltar, pegar o outro capítulo, o 4, e depois nós já vamos fazer um plus, um pequenininho do Oriente Médio pra gente já terminar ele também. Então, tem que ficar bastante ligado aí, tá? Nós vamos ter uma sequência de vídeos forte aí nas próximas aulas. Pelo menos uns 5 vídeos a gente vai ter. Bom, chegando aqui na sequência, ele vai começar a falar aqui do sul da Ásia. Sul da Ásia, região aqui, ó, da Índia, tá? China, da Índia, certo? Então o que ele fala do sul da Ásia? É uma massa de terra isolada por grandes cadeias de montanhas. A sua população numerosa e a posição estratégica entre o Oriente Médio e a China tornam a região uma das mais importantes na atualidade. Daqui a pouco nós vamos ver, não sei se hoje ou no próximo vídeo, tá? Porque se esse vídeo começar a ficar muito grande, eu vou dividir ele em 2, beleza? Para a próxima aula ter outro videozinho. Mas é o seguinte, ó. Aqui, ó, nós vamos ter uma cadeia de montanhas, tá? Nós vamos ter a cadeia de montanhas do Tibete, certo? Por quê? Porque nós temos o encontro de 2 placas tectônicas aqui, mas nós vamos falar isso mais para frente. Então, essa região aqui, ela é uma região que ela liga o Oriente Médio à China. Então, ela é uma região estratégica, importante, porque todo o petróleo, tudo vai passar por aqui, certo? Vai passar pela Ásia, pela Índia, tá? Então, ela é uma região de ligação do continente. Então, ele fala que ela é muito importante. O sudeste da Ásia. O sudeste da Ásia engloba a Península Indochinesa, que eu já mostrei lá para vocês. E é uma quantidade de ilhas. A região concentra estreito de grande importância geopolítica, por onde trafegam os navios cargueiros, transportando mercadorias entre o Oceano Pacífico e a Ásia e o resto do mundo. Então, olha só, essa região aqui, ó, essa região que a gente está vendo aqui, ó, esse é o Sudeste Asiático. O que são estreitos, galera? Estreito é essa parte aqui, ó, é uma parte do mar aqui, ó, tá? Por onde você tem os navios trafegando, ó. Então o navio ele vem aqui e ele consegue, tá, trafegar aqui nessas regiões, beleza? Então aqui, ó, é o Sudeste Asiático. Essa região, ela pega o quê? Ela pega a península aqui, ó, e ela tem uma porção de ilhas, tá? Ela tem uma porção de ilhas aqui. Essa região, depois a gente vai ver um pouco do clima, a linha do Equador, ela corta essa região. Esse mapa, ele tem uma visão diferente, né? Ele tá pegando lá a parte de cima, ó, tá? Mas aqui, ó, a gente já vai estar na linha do Equador aqui, ó. Tem que ficar ligado que esse mapa ele traz uma abordagem diferente pra gente. Leste da Ásia, tá? O leste da Ásia hoje é uma das regiões mais importantes. Por quê? Porque ela pega a China. A China é o país que é o primeiro país com a maior extensão territorial do mundo, certo? Depois, ela pega ali a Coreia e o Japão,
tá? A Península da Coreia e o Arquipélago do Japão. Não sei se vocês sabem, espero que já saibam. O Japão é uma quantidade de ilhas. O Japão é formado por ilhas, tá? O Japão tá aqui, galera, ó. Esse é o nosso Japão. Depois vocês olham no mapa de vocês aí, tá bom? Então é uma grande quantidade de ilhas aí. Além disso, povo, nós vamos ter a Ásia Setentrional, tá? Ela vai englobar o quê? Ela vai englobar aqui, ó, ela pega a porção leste-oeste. Essa região passou por mudanças significativas no século XX, desde a Revolução Russa em 1917. Essa região, gente, vai pegar a região russa, tá? Vai pegar lá em cima a parte da Rússia, tá bom? E aí o Oriente Médio, para terminar, né? Ele vai se destacar pela importância das três grandes religiões, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, assim como as amplas reservas de petróleo e gás natural. Essa região, vou voltar lá no mapa só para mostrar para vocês, ó, aqui é a região da Rússia. Gente, percebe que a região da Rússia aqui, ó, nós vamos pegar aqui, ó, tem uma parte dela aqui, ó, no círculo polar, ó. Toda essa parte aqui, ó, é gelo. Certo? Toda essa parte aí é gelo. Então, praticamente a produção de alimentos fica isolada. E o Oriente Médio, tá? Grande parte do Oriente Médio é deserto, por causa das altas temperaturas e da seca. Então aqui a gente vai ter desertos enormes, tá? Mas o Oriente Médio é importante por um motivo, mundialmente falando. É a maior região produtora de petróleo do mundo. Então, estrategicamente ali, a Arábia Saudita, os países do Oriente Médio, eles vão ser muito importantes na questão do abastecimento da energia, na questão do petróleo, tá? Então aí basicamente são as 5 regiões da Ásia, tá? Lembrem-se da Índia, da China, da Rússia, Oriente Médio e o Sudeste Asiático, que financeiramente aí a grande importância são as navegações, tal, vocês vão ver que financeiramente são países pequenos, menos importantes, tá bom? Então essas são as 5 regiões aí da Ásia. Vai falar um pouquinho agora, o texto vai falar dos aspectos naturais. E aí vocês vão ver que aí que vem o pepino dos aspectos naturais, né? Que a região ela vai tendo aspectos muito diferentes, beleza? Então vamos entender aí essa região dos aspectos naturais. Olha só. O continente asiático se liga à Europa por uma grande faixa de terra e à África pelo Istmo de Suez. Seus limites a leste são o Oceano Pacífico e ao sul o Oceano Índico. Ao norte o Oceano Glacial e ao oeste os Montes Urais, a Cordilheira do Cáucaso e os mares Cáspio, Negro e Mediterrâneo, o Canal de Suez e o Mar Vermelho. A Ásia engloba ainda o arquipélago e as ilhas oceânicas, localizadas sobretudo nas regiões leste e sudeste do continente. Isso aí é uma introduçãozinha que ele está dando para nós. Mas olha só, 4 grandes questões naturais da Ásia que o texto vai colocar para nós. Já a primeira questão natural que ele vai colocar, o Oriente Médio. Então o que ele está falando do Oriente Médio aqui? Ó? Eu já até deixei grifado praticamente tudo, né? Porque ele fala aqui, ó, o clima é quente no verão e ameno no inverno. Ou seja, ele é muito quente no verão e no inverno ele não é muito frio, tá? Então ele é quente no verão e normal, assim, no inverno ele é um clima que ele não esfria muito. Ele é ameno, não chega aquelas temperaturas fortes, tá? Marcado pela aridez atmosférica. Aridez, galera, a palavra árido significa seco, tá? Então ele é marcado pela secura da atmosfera. Mas vamos usar o termo correto, né? Pela aridez da atmosfera. E pela escassez de chuva. Então é uma região de pouca chuva, tá? Formação de vastos desertos, uma vez que a baixa disponibilidade da água desfavorece o desenvolvimento de formações vegetais. Então olha lá a paisagem, ó. Esse aqui é o deserto da Jordânia, certo? Já é a primeira coisa. Então, uma região do continente tem deserto. E aí o continente ele chega a ser tão grande, e aí nós vamos ver aqui, ó. Esse aqui ele vai falar do Planalto do Tibete. O Planalto do Tibete, galera, é uma região, a gente vai ver no próximo vídeo, tá? Eu acho que eu vou ter que gravar um outro vídeo para vocês ainda. O Planalto do Tibete é uma região montanhosa. É uma região montanhosa. E essa região é o quê? Ele é o encontro de 2 placas tectônicas. A placa asiática
com a China, que teria se descolado lá na parte de baixo da África e está se chocando. Essas duas placas, elas ainda estão em constante choque, em constante movimento. Então ela está formando a maior cadeia de montanhas do mundo. Nós vamos ver isso, tá bom? Eu estou adiantando para vocês entenderem o que é o Planalto do Tibete. O Planalto do Tibete ocupa parte significativa do leste da Ásia. A altitude média se aproxima de 5.000 metros de altitude. Gente, só para vocês terem uma ideia. E o Planalto, depois a gente vai ver também no próximo vídeo, que é uma região grande, não é uma região pequenininha não. Tá? Não pensa, o Planalto do Tibete é do tamanho do Pico do Jaraguá, do tamanho da Serra da Cantareira. Não é não. Tá? Só para vocês terem uma ideia, deixa eu falar para vocês. A Serra da Cantareira e o Pico do Jaraguá são os pontos mais altos de São Paulo. Eles têm 1.200 metros de altitude se eu contar lá do mar. Então eu tenho que vir do mar, subir a Serra do Mar, chegar no Planalto de São Paulo e subir para você chegar no pico, 1.200 metros de altitude. Certo? Nós tivemos lá, o ano passado vocês viram a altura. E aí, esses são os pontos mais altos, 1.200 metros. Aqui nós estamos falando de 5.000, quase 5 vezes, 4 vezes maior, tá? Mais alto o Planalto do Tibete. Então, é uma região que acontece? Olha só o que o texto fala. O ar rarefeito e o clima marcado pelas baixas temperaturas e ventos fortes tornam difícil a sobrevivência de plantas e animais. Gente, se não tem planta e animal, imagina a sobrevivência humana. Tá? Então já são duas regiões aí, ó, um deserto e uma região fria, tá? Gente, ele fala também que não tem neve, tem poucas neves. Por que tem pouca neve nessa região? Por causa da pouca quantidade de água, pouca quantidade de chuva, tá? Então, ó, são baixos os índices de precipitação, então pouca chuva. E aí essa região tem pouca neve, tá? Mais para frente a gente vai entender um pouquinho do Planalto do Tibete. Aí vem outra região, a fria e ensolarada Sibéria. Lembra que eu mostrei lá no começo da aula a Rússia? Ó, região da Rússia localizada no norte da Ásia. As médias de temperaturas diárias no inverno chegam a menos 50 graus em determinadas localidades, levando ao acúmulo de neve. Então, galera, essa região da Sibéria, frio absoluto, tá? Tem uma coisa importante nessa região. Professor, então não serve para nada a Sibéria? Os russos estão descobrindo grandes quantidades de petróleo aí nessa região agora. Então a Rússia hoje é uma das maiores produtoras de petróleo e minérios graças a essa região. Só tem um problema. Para explorar esse petróleo e esses minerais, a gente tem que enfrentar o frio, tá? Então os russos, eles têm dificuldades, mas hoje com a tecnologia avançada, eles estão conseguindo aí explorar essa região e tirar as riquezas naturais e minerais aí na maior quantidade possível, certo? Então essa é a região da Sibéria. Aí nós vamos para uma próxima região, tá? Em partes da Índia, Bangladesh, verificamos índices de precipitação mais elevados do planeta. Nos montes Kashi e no estado indiano de Meghalaya. As chuvas são abundantes durante o verão e contribuem para a formação de florestas exuberantes. Galera, essa região é aquela região que eu mostrei para vocês que ela está perto ali da região equatorial. Essa região que está perto da linha do Equador, ela é bem parecida aqui com o Brasil, tá? Ela é bem parecida com a nossa região, porque nós também estamos aqui, a Amazônia nossa aqui está bem próximo da linha do Equador. Nós temos uma floresta aqui, uma floresta praticamente equatorial, tá? Então essa região, você pode ver aí, ó, a imagem lembra um pouco a floresta amazônica, tá? Por quê? Porque se a gente olhar na região do globo, é toda uma região que está sendo cortada pela linha do Equador. E essa região, a quantidade de chuvas é mais ou menos parecida, tá bom? Então esse é um outro fator exuberante. Galera, eu vou parar esse vídeo aqui e vou mandar um próximo vídeo na próxima aula para vocês, tá bom? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Marquem o texto bonitinho, se organizem aí, deixa legalzinho. Tem algumas perguntinhas aqui do lado, tá? Eu tinha feito algumas perguntas na primeira aula para o nono B, vou repetir essas perguntas para o nono A e já vou colocar outras perguntas para vocês, beleza? Então tem algumas perguntinhas para vocês me responderem aí, para a gente terminar essa aula de hoje, tá? Marquem bonitinho aí no livro, deixa tudo organizadinho. Na próxima aula a gente vai começar a falar, ó, eu não vou falar muito porque senão fica muito conteúdo para essa aula.
E aí na próxima aula eu não tenho o que falar para vocês, tá? Então agora nós vamos falar na próxima aula do relevo e da hidrografia, mas eu quero um ponto especial para ele, beleza? Até a próxima aula, um abração para vocês, fiquem com Deus. Deixa eu desligar aqui.